gente! Obrigada por continuar nos acompanhando. Hoje, a nossa entrevista será com Cíntia Amorim. A Cíntia Amorim, ela já mora há mais de 3 décadas em Londres, Inglaterra. Ela tem muita dica para dizer para a gente, para os brasileiros, para imigrantes em geral, mas principalmente para o nosso povo brasileiro. Vem conosco para Londres, vem! Oi, Cíntia, minha querida. Eu estou tão feliz de você ter aceito participar do nosso bate-papo. O que eu gostaria, Cíntia, é que nesse bate-papo você fosse assim, inteiramente se sentisse à vontade, como se a gente estivesse na varanda, ouvindo os passarinhos que você gosta, e a gente ficasse sentindo cheirinhos de lavanda, um bate-papo entre mulheres sobre o teu país, né? Aquele que você nasceu, que é o Brasil, e o país que você vive, que é Inglaterra. Cíntia, querida, o que te levou para a Inglaterra? E com qual idade? Obrigada por me convidar, um prazer, é bom bater um papo. O que me levou a vir para cá? A minha mãe veio morar aqui, em Londres, né? Estou em Londres, a minha mãe veio morar aqui e eu vim passar 6 meses, que é meio clichê, mas é o que acontece com muita gente aqui. A gente vem passar 6 meses e aí comigo já se vão 32 anos. 32 anos de Londres, Inglaterra, mas conhecendo o mundo, né, Cíntia? Fala aí bem rápido, assim, meio que quantos países do mundo você conhece? Só o nome dos países. Eu já viajei muito para todo lado, olha, África, Estados Unidos, Canadá, pela Europa, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Portugal uma vez a trabalho, né? Assim, trabalho quando com pesquisa de mercado é sempre muito pouco tempo, né? Nos lugares que eu vou. Então eu sempre tenho mais um gostinho, mas uma das coisas que eu sou mais grata nessa profissão que eu acabei caindo nela é isso, é de ter viajado muito e acho que a gente estava falando de coisa de as coisas que eu gosto muito. Uma delas eu falei que é andar numa feira de vegetais, sabe? Onde você vai e compra comida e sempre tem outras coisas. Eu acho que são feiras muito legais para você ter um sabor de um país, sabe? Que ali são as pessoas que estão comprando mantimentos, coisas diárias. Mas eu gosto de qualquer tipo de feira, mas isso é uma coisa que me vem à cabeça. Ter uma olhada na cultura de cada país que você está, mesmo a trabalho. A Cíntia trabalha com pesquisa de mercado, que é a minha outra profissão também. Eu conheci a Cíntia já faz uns 10 anos, né? E eu raramente digo que eu conheço as pessoas, hoje eu estou dizendo porque é um orgulho conhecer a Cíntia. Ela é uma pessoa multicultural, ela viaja e é simples, uma pessoa bacana, que faz amizade com todo mundo. E Cíntia, você foi para a Inglaterra com quantos anos? E era 6 meses e ficou junto da sua mamãe. E o que você acha que isso foi vantagem para a sua vida? Eu vim para ficar e voltar para o Brasil e, como eu falei, eu acabei ficando. Minha mãe voltou para o Brasil. Aí depois de um ano aqui, eu voltei. Eu ia fazer faculdade no Brasil, acabei não fazendo e voltei para cá. Foi provavelmente uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu queria ficar no Brasil. Eu queria ficar com meus amigos, o tempo, né, o tempo quente, as pessoas que eu conhecia, mas eu senti que voltar para cá ia me dar mais possibilidades. Possibilidade de viajar, de estudar, de ver o mundo de uma maneira diferente. Agora, uma coisa, Cíntia, que sempre me impressiona em ti é como você fala o português tão bem. Como é que você consegue manter, depois de tantos anos fora, o português ainda tão afinado? Boa pergunta. Provavelmente, talvez porque eu leia ainda em português, porque eu sempre converso com meus amigos. Tem a minha mãe que está aqui, né? Tenho alguns amigos, sempre converso com o pessoal do lado de fora. Então, eu acho que as pessoas em geral, eu acho, a não ser que não tenham contato nenhum com português, continua se falando a língua tranquila. Eu só tive uma vez, na verdade, que foi até engraçado. Muitos anos atrás, eu fui morar no sul da Inglaterra, na Cornualha. Fui morar numa cidade de praia pelo verão. E eu morei lá por 4 meses. Como isso era antes da época da internet, da gente ter contato
com as pessoas mais fáceis, eu não falei português por muito tempo, por pelo menos uns 3 meses e meio. Aí eu fui falar com a minha mãe um dia e a minha língua ficou meio rodadinha, sabe? Meio agarradinha. Foi engraçado. Eu falei, gente, eu tô falando igual gringa. Mas depois logo voltou. Logo voltou. Logo ela desenrolou de novo. E de desvantagem, o que foi a maior desvantagem de ter ficado morando na Inglaterra? Então, a distância era maior antes, né? Era muito caro de você ligar para o Brasil, custava uma fortuna, a gente só se comunicava por cartas. Então, esse lado era muito difícil, essa distância. E a outra coisa era o tempo, que até hoje eu continuo não gostando, né? A minha mãe, que mora aqui há muito tempo, adora o tempo, mas eu não gosto de tempo cinza, então sempre me incomoda. Eu gosto de frio, eu só não gosto muito de cinza o tempo todo. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que para você não se aplica, porque você já está há muito tempo. Mas quando um brasileiro, os brasileiros em geral, quando eles chegam aí na Inglaterra, o que é que os ingleses nativos, né? Eles não acham legal nos brasileiros? Essa é uma resposta mais longa. Eu acho que quando você passa muito tempo comparando um lado com o outro, sempre tem um lado que perde, né? E sem comparar, são pessoas muito diferentes. Mas, em geral, assim, os ingleses são legais e brasileiros, assim, trabalham duro. Então, as pessoas, eu sei que gostam, pelo menos, eu lembro de quando eu vim para cá, que não falava inglês, fui para a escola, fui aprender. Eu não sei bem como é hoje, mas eu lembro que aí você, tipo assim, são menos aulas e o termo escolar é um pouco diferente. Então, o que muita gente faz quando vem para cá, tem muitas escolas de inglês, que em geral você estuda 3 horas por dia, às vezes tem mais, são mais horas, mas em geral são 5 dias por semana e você estuda intensamente, mas são 3 horas por dia. E esse valor pago, é um valor que vamos dizer, com uma pessoa de classe média, de média para baixo, teria condição ou não? Tem que ser de média para alta? Salete, tem escola de tudo para tudo quanto é bolso, na verdade. Então, eu acho que uma pessoa vindo para cá, tendo um pouco de dinheiro, tipo assim, é tranquilo. Você pode escolher uma escola que não seja tão cara. Oi, minha filha. As suas comidas, como é aí? Aqui, em Londres, onde eu moro, tem comida do mundo todo. Mas se eu for falar para a senhora as comidas que são mais comuns aqui, se eu pensar os 3 pratos mais comuns, tá? O primeiro... É um que a gente chama de fish and chips, que é o quê? Peixe frito, empanado, com batata frita. É o que as pessoas assim mais adoram. E é servido assim com ervilha, meio um purezinho de ervilha. Eles colocam sal e vinagre em cima. A segunda que eu ia falar, eu diria que eles chamam de roast dinner, que é uma carne assada. Pode ser, por exemplo, pode ser carne de vaca, ou de carneiro, de porco, às vezes uma galinha, né? Aí é servido com vários vegetais, então batatas assadas, brócolis, cenoura. E a terceira coisa, que é muito comum, na verdade não é uma coisa daqui, é um curry, é comida indiana. Ou de Indiana, ou do Paquistão, ou do Bangladesh, que é aquela comida apimentada, ou nem sempre muito apimentada, né? Tem muitos tipos, mas aqui é o que todo mundo adora. Então, assim... Numa sexta-feira de noite, principalmente quando tá mais frio, todo mundo quer comer muita gente quer comer um curry. É bem comum. Então não é daqui, mas é daqui. Assim por dizer. Com certeza. Você viu aí, Cíntia, como é a Dona Bel? Uma velhinha de 80 anos, mas é uma cozinheira de mão cheia. Por isso que ela pergunta sempre sobre pratos típicos. Sempre ela está perguntando para os nossos convidados isso. Então vamos ver as diferenças que tem se um brasileiro ele vai com visto de estudante e um outro brasileiro vai só com visto de turista, mas ambos têm a intenção de ficar. Que tipo de trabalhos eles conseguem na Inglaterra? Para quem fala inglês básico quando chega aqui, pelo que eu sei, as coisas que as pessoas fazem é trabalhar em cozinha, né, lavando pratos, faxina de escritório, faxina em casa. Eu sei que tem muito brasileiro que trabalha de motoboy, as pessoas trabalham de au pair, né, moram em casa de família. Essas são as coisas que eu acho mais comuns, que eram antes quando eu vim e continuam sendo. E quem é fluente no inglês? Ter o diploma ou não ter um diploma de nível superior, isto conta? Depende muito da profissão. Tem profissão que o diploma aí vale,
tem profissão que não. Então, depende muito do que as pessoas fazem. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com pesquisa de mercado, se eu fosse pegar meu caso, se você fala inglês bem, não tem diferença. E, Cíntia, o que é que mais te atrai em Londres? A Inglaterra como um todo. Duas coisas vieram na minha cabeça quando você perguntou. A primeira que veio à cabeça foram duas palavras: possibilidades e acessibilidade. É um lugar que tem muita possibilidade, estudo, sabe? Tem muita coisa que você pode fazer, sempre tem uma maneira de você achar, e não, além de falar inglês, cursos interessantes, coisas que são acessíveis, e muita cultura, muita possibilidade de viajar. Então, esse lado, possibilidades, acessibilidade, por Londres ser uma cidade muito fácil de se mover, sabe? O sistema de transporte aqui é fantástico. É caro, mas é fantástico. É fácil de ir no metrô, sabe? Cobre a cidade toda. Então, muita coisa de graça, sabe? Muito museu, muita galeria. Mas a segunda coisa que eu gosto muito daqui, e que não é tão de Londres, mas é da Inglaterra em si, ou do Reino Unido, é que aqui é muito bonito. Tem muita gente que vem para cá, e às vezes só conhece Londres. E Londres é um mundo... Londres é muito legal, mas Londres, assim, a Inglaterra em si é um lugar muito diverso. E é um lugar muito interessante, né? O Brasil é imenso, a Inglaterra é tão pequenininha, né? Do tamanho do Paraná, só a Inglaterra, eu acho, mais ou menos. Mas é isso, tem muita diversidade num lugarzinho tão pequeno. Lasanha, minha filha, aí, como é? Aqui tem muita coisa boa de visitar. Então, por exemplo, se eu fosse falar os lugares assim mais comuns as pessoas visitarem, tá? Uma é a Torre de Londres, é muito bonita, que é aquela que a senhora já deve talvez visto na televisão, que é aquela torre antiga que abre assim, ó. E aí para quando tem navio grande passando, mas ela é muito antiga, é linda. Então é uma coisa muito bonita de ver. Tem o Big Ben, que é aquele relógio grandão, que todo mundo vai lá ver, tirar uma foto perto. Tem uma galeria que é a Tate Modern, que todo mundo visita, que é uma galeria que tem artistas do mundo todo, sabe? É um lugar que a senhora entra, tem exibições pagas, mas é de graça para entrar, tem muita exibição que é de graça. Outra coisa que eu pensei agora também, vou adicionar um quarto, que muita gente gosta de ver, é de ir no Buckingham Palace, que é o Palácio de Buckingham, que é onde a rainha mora também, e ali tem a troca da guarda da rainha. Então, muita gente gosta de ir ver, de ir assistir. Eu gosto, quando minha filha for pra lá, eu vou mais ela. Eu gosto de passear e gosto de ir conhecer o lazer. Então, venha com ela sim. A gente pode encontrar para tomar um chá das 5. Cíntia, essa minha mãezona com 80 anos, a sua deve ser bem mais jovem do que a minha, né? A minha fez 80... Ela tem quantos anos, a tua mãe? A minha mãe, 69. 69, ela te teve jovem, hein, Cíntia? A minha mãe já tem filho com 60 anos, já tem sobrinho, ou neto com 30 e já tem bisneta com 6. Mas ela com essa idade, ela disse que quer viajar comigo, quer fazer uma viagem, ela já conhece vários lugares, porque é uma viajadora mesmo, uma viajante. E ela disse que quer conhecer a Europa. Agora vamos voltar para os nossos brasileiros que querem ir morar aí em Londres. Você vai dar umas dicas quentes para eles. A minha primeira dica, aprenda a língua. Aprenda a língua, absolutamente. Se você vier para cá, sabe, vai aprender inglês. Não deixa para depois. Às vezes as pessoas vêm para cá e começam trabalhando, fazendo outras coisas, mas aprender a língua é importante. A segunda é, tenha amigos de vários países. Já conheci pessoas que não falam inglês de várias línguas que vieram para cá e não falam. E eu acho meio absurdo, sabe? Se você vai morar num outro país, você tem que absorver a cultura. Se você quiser fazer parte daquele lugar, não caia num gueto, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. E a outra desvantagem disso também, dessa de você só ficar com pessoas do seu país, é que você acaba não sendo parte do país. Não é só nem o fato de você estar aprendendo a língua, né? Mas você sempre se sente um estrangeiro. E o meu último conselho, eu acho que seria, a minha última dica, né, seria evite comparar. Tem muita gente que vem para cá, e no começo, quando eu vi, a gente sempre tem essa coisa de comparar. Ah, brasileiro é muito caloroso, o inglês é muito frio. Porque eu acho que quando a gente compara, tem sempre um lado que perde, né? Comparar é uma coisa muito perigosa. Você compara as pessoas, você perde ou você está ganhando, né? Você faz o que é diferente de você ser o outro, né? E isso é uma coisa que desaconselho, sabe? Tenta não ir por essa rota, porque todo mundo tem suas diferenças, mas a gente só se aprofunda mesmo quando você acaba conhecendo direito, quando você conhece melhor e etc.
Eu queria que você me falasse um pouco dessa questão da moradia. É muito mais caro. Veja bem, eu estou falando de Londres, porque na verdade a Inglaterra tem muitas outras cidades grandes e na verdade são mais acessíveis de viver. Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Um apartamento de que você vai alugar um apartamento de 2 quartos em Londres? Não numa área super central, mas numa área ok. Custa pelo menos umas 1.200 libras, R$8.000 por mês. Londres, infelizmente, está muito caro para se viver, sabe? É uma coisa que todo mundo resmunga muito, né? Todo mundo reclama muito, que não era assim, era bem mais acessível. Cíntia, tem algo que eu não tenha perguntado, que você gostaria de falar, que ficou fora do nosso bate-papo? Fala, Cíntia, minha querida. Talvez o meu conselho que eu falaria para as pessoas que se alguém tem muita vontade de sair, eu acho que hoje em dia é mais difícil, sim. É mais difícil, sim. Mas difícil sempre é, né? Então é aquela coisa, é muito a ver de você, o que você quer, o que você quer da sua vida, o que você quer aprender e etc, né? Então, assim, eu tive muitas dificuldades aqui, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas também tenho muitas possibilidades. Então, assim, é aquela coisa de correr atrás dos sonhos, do que você quer. É importante saber o que sonhos, os nossos sonhos. Ô, Dona Bel, e hoje tá com a Vivi, né, Vivi? Tu tá aqui com a vovó, pertinho da vovó, né? Cíntia, você sabia que aqui é o sofá do curioso? Então, uma pessoa que queira ficar com a gente aqui fazendo pergunta aos nossos convidados pode vir para o Sofá do Curioso. A gente quer dizer muito obrigada por essa participação maravilhosa que foi da Cíntia. E nós vamos deixar para vocês o que a gente deixamos toda a vida. Beijinhos coloridos, beijinhos coloridos.